Vamos lá, boa noite para vocês, né? Se vocês estiverem assistindo isso à noite, beleza, boa noite. Se não, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que vocês vão estar assistindo esse treco, tá? É, Como eu tô com duas turmas esse semestre de administração financeira, na turma de um dia eu dei uma atividade de uma maneira. Na turma do outro dia eu dei a atividade da semana passada, né? Óbvio, de outra maneira, um pouco diferente. E ontem o pessoal pedindo para poder estar é, explicando como é que resolve aquela atividade. Só que o problema é que eu não tenho a atividade aqui mais, porque eu fiz a alteração oral dentro de sala. Então eu teria que estar com a atividade. Como a data de postagem para essa atividade que eu entreguei essa semana é o domingo, eu resolvi então, ao invés de tentar ir em cada atividade de cada turma, porque eu não teria esses dados, eu resolvi fazer a explicação da atividade que vocês vão ter que postar domingo, porque ela está numa base única, né? Então fica muito mais fácil e mais simples para mim. E vocês vão ver que ela é até mais tranquila de resolver, ela é menos, ela está mais completa no enunciado, né? Então, pelo fato de ser uma coisa individualizada, ela foi feita de maneira mais completa. E aí eu resolvi então fazer justamente isso. Vou estar explicando a atividade que vocês vão ter que postar no domingo, tá? Mas justamente em função das alterações que eu fiz de maneira oral dentro de sala em cada turma. E eu não tenho, como ela não seria avaliativa, eu não me preocupei em registrar o que eu fiz de alteração, tá bom? Vamos lá, vamos começar entendendo como é que funcionam essas atividades minhas. Vocês já perceberam então que eu vou fazer vocês estudarem na marra, né, para poder estar conseguindo chegar lá na frente comigo. Então, aqueles alunos que quiserem ter, vamos dizer assim, o objetivo ao final, que é a aprovação da disciplina, eles vão ter que fazer o básico do básico, ou seja, resolver as questões, tá? Então, cada um de vocês tendo um resultado diferente, significa que vocês vão ter que se esforçar para poder chegar nos resultados que eu espero. Então eu não abro mão dessa situação. Isso aí é indiscutível, tá? Como diria um ministro já de um certo ex-presidente que foi caçado um certo dia, é imexível, né? Então nós vamos trabalhar dessa maneira. E aí eu uso muito os detalhes das atividades, justamente para poder promover essa variação entre cada um de vocês. E eu peço a vocês o seguinte: habituem-se a ir marcando nas atividades de vocês aquilo que já foi utilizado. Por isso que eu estou abrindo aqui com o Word e não com o Excel, tá? Porque primeiro eu vou ler as atividades e na medida que eu tirar daqui desse enunciado do Word, eu já vou marcando para vocês, marcando e mostrando a vocês como eu penso que vocês devem trabalhar. Mas eu pensar em como vocês devem trabalhar não significa que vocês devam trabalhar da mesma maneira minha. Podem trabalhar de maneira diferente e a gente chegar no mesmo resultado. Outra coisa, como aqui eu estou numa gravação, em tese eu estou falando mais rápido, porque você tem como ir e voltar. Ir e voltar. Tá? É lógico que eu não vou avacalhar o tempo todo e esquecer da dicção. Nariz de vez em quando entope, aí a dicção vai para o beleléu, mas você tem como ir e voltar. Da mesma forma, o microfone que eu estou usando já não é um equipamento de ponta, né? Eu estou usando um equipamento mais basiquinho, né, nessa hora. Então eu tento falar o mais alto justamente para poder ter qualidade de som para vocês. Tá bom? Mas a gente vai chegar no ponto lá no final. E outra coisa, sempre quando eu falar o tá bom é igual o câmbio no final do rádio, tá? Para poder vocês identificarem que aquela instrução ali já foi finalizada. Vamos ler então a nossa atividade. Aqui nesse caso nós estamos com o enunciado da minha, né, independente de ser a atividade que eu usei no dia 13, né, no dia 13 não no dia 14, mas igual eu falei, a base do enunciado é o mesmo, variando somente os detalhes. E aqui a gente tem, né, aquele que eu já expliquei dentro de sala, que essa atividade vai fazer parte do conjunto, daquela montoeira de coisa que eu vou pedir a vocês para fazerem. Montoeira de coisa que eu falo no bom sentido, porque eu não vou estipular, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. É o que for dando para a gente fazer, e o que for dando para poder dar de atividade
individualizada, eu vou passando para vocês. Justamente porque o meu objetivo é que vocês pratiquem. Fernando, você acha que a gente não tem mais nada para fazer a não ser a sua disciplina? Não, eu sei que todos vocês têm várias coisas para poder fazer ao longo da semana. Alguns de vocês trabalham o dia inteiro, saem de casa cedo, depois vão para a escola, às vezes direto do trabalho, né? Eu vejo do uniforme, e logo em seguida aí vai para casa. Mas é um período da vida de cada um de nós que a gente tem que fazer a nossa cota de sacrifício, tá? Então eu já tive esse problema quando eu era aluno. Eu trabalhava de turno, eu era casado, então eu estudava pra caramba. Sempre estudei depois que eu cheguei da escola, né? Então eu sempre fiz dessa maneira. E é o mínimo que eu espero que vocês também façam. Lógico que cada um de nós tem um desempenho, tem um comportamento específico. Então vocês aqui vão saber aonde que o calo vai apertar, tá bom? Então vamos à nossa atividade. O enunciado. Essa aqui eu não diferenciei nada aqui em cima. Então nós temos aqui um grupo empresarial resolve investir em um segmento e precisa saber como ficará a situação após 12 meses de atividade. Ou seja, trocando em miúdos, nossa empresa está sendo constituída agora, no zero, como se fosse no mês de janeiro, tá? Com base em dados projetados, as movimentações seriam as seguintes. Agora a gente começa a anotar. O investimento inicial disponibilizado para o projeto ocorrido no mês de janeiro deste ano será de 85.200, dados do meu enunciado. E eu ainda informo, utilizem como saldo inicial. Vamos lá no Excel. Aqui. Esse valor do meu saldo inicial, ele vai estar aqui, ó. Vocês observem que está com o meu nome. Nessa máscara eu já tenho a correção dela, pronta. Observem que está com o meu nome. E o meu saldo inicial está aqui. Vamos lá, vamos marcar ele aqui. Automático, está lá. Meu saldo inicial está aqui. 85.200. Primeira informação dada, primeira informação ajustada. Então aqui, marcando para poder informar. Olha, isso aqui eu já usei. Tá? Como que eu vou marcar isso aqui? Eu vou pôr um outro treco aqui, eu vou pôr uma amarelinho nesse trem, né? Para poder ficar fácil a identificação e mostrar que já foi utilizado, né? A gente tem que usar essas cores mais cheguei para poder fazer isso. Segunda informação. A receita projetada para o primeiro mês é de 27.200 e os recebimentos seriam de 50% à vista e 50% dividido em duas parcelas iguais. E eu ainda informo para vocês que o crescimento previsto para essas receitas será da ordem de 9% a cada mês. Ou seja, no mês de janeiro, minha primeira receita vale 27.200. Só que para o mês de fevereiro ela vai crescer 9%. Como que vocês vão fazer isso? Simples, né? 27.200 mais 9% igual. Ou então 27.200 vezes 1,09 vai dar o mesmo resultado. Cada um de vocês vai fazer da maneira que achar mais fácil de ser compreendida. Então vão com essa informação lá para o Excel. Essa informação eu gosto de manter no fluxo de caixa, porque ela é minha referência. Então tudo, observem aqui, olha. Aqui eu já coloquei percentual de compras, reajuste salarial. Nós vamos estar lá na frente, mas não tem problema não. Isso eu já estou mostrando para vocês aqui como eu gosto de montar. É igual eu falei, eu gosto de montar dessa maneira. Vocês podem montar da maneira que vocês acharem melhor. Uma coisa que nós vamos ter sempre o cuidado. Sempre que eu pedir uma atividade, eu vou pedir uma máscara específica. Então, nessa atividade aqui, eu vou estar utilizando aquela máscara específica que eu passei para vocês, que acaba sendo essa mesma máscara que está aqui, só que a minha está mais estendida porque ela está numa planilha. Por quê? Eu não corrijo metade, eu não corrijo o miolo do exercício. Eu corrijo o que eu pedi. Determine o saldo final do fluxo de caixa ao longo dos 12 meses, é esse resultado que eu quero. Como que vocês chegaram nele? Se baixou um espírito em vocês e vocês conseguiram me apresentar o resultado lá na frente, ótimo para vocês. Se não, lascou, tá bom? Não avalio a metade. Eu não avalio o meio. Eu avalio o que eu pedi. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte. Vamos colocar nossas receitas. A nossa primeira receita aqui, 27.200. Tá aqui. Aqui, 27.200. E vou fazer o crescimento dela aqui.
para os próximos meses. Vou fazer o crescimento para os próximos meses, para que ela chegue ao final de dezembro já com o devido crescimento, né? Como que eu fiz isso aí? Formulazinha basiquinha. Então aqui, ó, eu utilizei um mais 9%, tá? Eu informei também que 50% de cada uma dessas receitas é recebido à vista. Por isso que eu tenho essa linha aqui do recebimento à vista. Então essa linha 5 aqui, onde eu estou com o mouse, ela vai ser a referência para poder me dar vários outros itens lá embaixo. Por isso que eu gosto de estar com ela sempre aqui na planilha, melhor para poder visualizar. Então vamos fazer o recebimento à vista. Fazer o recebimento à vista dela toda. Não tem problema ter passado, não. E vamos aqui. Ou seja, peguei metade de cada uma dessas receitas e é o meu recebimento à vista. Depois eu informei para vocês o quê? Que desse recebimento à vista, olha, em janeiro eu vendi 27.200 e recebi 13.600 à vista. Obviamente sobrou 13.600 para ser distribuído em fevereiro e em março. Então eu vou ter que fazer essa distribuição aqui. Tá bom? Vou distribuir o que faltou para fevereiro e março. Olha lá. Então, 27.200, recebi metade, teve isso aqui. Sobrou o mesmo tanto. Dividido por 2, recebi uma parte dele aqui e outra parte dele aqui. Tá bom? Não vou ter nesses três aqui valores. Porque a minha empresa começou em janeiro. Então, 1º de janeiro está aqui, fevereiro está aqui e março está aqui. Ela vai ficar sempre uma escadinha, tá, gente? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vendi 29.648, recebi 50% à vista no mês de fevereiro. Os outros 50% eu vou dividir em março e abril. E assim nós vamos fazer, tá? Vamos já fazer de uma vez. E depois eu vou fazer aquela famosa escadinha colorida para poder vocês estarem lembrando do detalhe. Então todo mês vocês vão ter a mesma situação, tá? Muita atenção no enunciado. Enunciado, então, essa parte morta. Vamos só marcar aqui o que a gente tem para poder ficar mais fácil na hora de vocês darem uma estudada, tá? Amarelinho nesse bicho, para poder ficar marcadinho, bonitinho. O outro mês, vamos pôr uma outra cor. Vou escolher uma outra cor que seja mais fácil de contraste. Vou colocar um azul calcinha. Ok. Azul calcinha, quem é mais velho um pouquinho vai lembrar do Fusquinha, né? Existia essa cor. Eu não sei se era a denominação dela mesmo. Mas a gente chamava popularmente de azul calcinha. Era um azulzinho clarinho. Não era feio. Esquisito, mas não era feio. Cor de burro fugido, que isso aqui eu lembro do meu avô falando. E por aí vai. Né? E a gente teria essa sequência. Eu faço essa cor aqui justamente para poder você se lembrar de onde que veio cada informação dessa aqui. Depois tem essa cor esquisita aqui. Ok? E assim a gente teria até lá no final, tá? Eu não vou ficar marcando não, porque senão eu vou gastar mais tempo. E aí é que eu vou fazer o total dos recebimentos. Onde que eu recebi? Beleza. Eu só não posso somar essa primeira linha aqui, ó. E eu vou até fazer um artifício, vou até marcá-la aqui de vermelho, para indicar que ela não me entra no raio da soma, tá, gente? Ela não vai entrar no raio da soma. Por isso que eu vou marcar ela aqui de vermelho e negrito. Eu vou somar tudo que está abaixo desse vermelho e negrito, não o vermelho e negrito. Então, quando eu puxar o total dos recebimentos aqui, eu vou puxar somente o que estiver abaixo do vermelho. Somente aquilo que realmente entrou na nossa empresa, tá? Ou nesse projeto, para poder a gente estar avaliando isso. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui. Automático. Beleza. Então isso aqui é a soma. Olha, vocês vão observar que 50.933,80 é justamente a soma desses três valores aqui, ó. Vocês podem conferir aqui embaixo quando fizerem essa totalização. Esse ponto, então, do nosso enunciado também morto.
Então eu vou lá e vou marcar. Fizemos tudo, olha. Primeira receita, 27.200. O recebimento à vista, o recebimento a prazo e o crescimento. Para economizar tempo, a gente marca tudo. Então vamos lá. Beleza. Terceiro ponto é, de acordo com as projeções do setor de compras, os gastos com fornecedores equivalem a 26% da receita e serão pagos com 30 e 60 dias. Olha, vocês se lembram lá em cima na planilha que eu já tenho essa informação lá. Eu coloquei essa informação. Gastos com fornecedores, percentual de compras é a mesma coisa. 26%, meio a meio, né? Então, na hora que eu vou marcar o meu fornecedor, observem que aqui eu já deixei 30 e 60 dias, justamente para facilitar para vocês. Mas eu poderia simplesmente deixar aqui só uma linha fornecedores. E vocês vão ter que dar o pulo de vocês. Sempre que vocês se depararem com uma tabela minha, se acharem que foi insuficiente o espaço, não fiquem inibidos para poder fazer uma tabela auxiliar. Tá? O que você não pode errar, cara. Pode fazer uma tabela auxiliar? Pode, de boa. É até interessante isso, para poder facilitar o entendimento, né? Mas na hora, você não pode esquecer disso. Então vamos lá. Enquanto eu estou enrolando vocês aqui, eu estou tomando um cafezinho. E fornecedores, então. O que eu gastei com fornecedores para vender de janeiro? Eu gastei 26%, está aqui, mas eu vou pagar em fevereiro e em março. Então, observem aqui que quando eu voltar a cor aqui para a célula, ela vai voltar a 26% em fevereiro e em março. O de março vai estar aqui. Olha lá. 26% de 27.200, que vai me dar um total de 7.000 e alguma coisa, dividido em 50%. Vocês observaram que aqui eu não tenho nada. Tá? Aqui eu não vou ter nada. Por quê? Eu só vou pagar a primeira 30 e 60 dias depois. Tá bom? Então, vamos lá. Aí agora a gente vai concluir isso aqui. Vamos fazer aparecer. Os fevereiro, vou pagar 26%, que eu vou pagar aqui e aqui. Né? E a mesma coisa vai fazer escadinha também. Então vamos fazer isso aqui aparecer. Entenderam isso, gente? Eu vou usar para poder ter a receita. O meu fornecedor vai custar o equivalente, o meu CMV custa o equivalente a 26% da minha receita e é dividido em duas parcelas. Se eu tivesse colocado uma linha só, vocês teriam que ter o cuidado de somar esse valor com este valor aqui. Aqui nesse primeiro enunciado eu deixei duas linhas, justamente para poder não complicar. Mas lá na frente, né, por questão de economia, às vezes de papel, de espaço, eu posso colocar uma linha só, como uma linha de fornecedores, como é de praxe no relatório de fluxo de caixa. Tá? Eu não fico explodindo no fluxo de caixa, porque eu apresento o relatório já consolidado. Então, aqui eu deixei duas linhas para facilitar o entendimento de vocês. Esses dois camaradas aqui, eu vou colorir de amarelinho para poder mostrar para vocês de onde que veio essa nhaca aqui. Olha lá, olha. Esses dois camaradas, eles eram de onde? 26% disso aqui. Vamos colorir o daqui também, para mostrar de onde que veio. Olha lá, 26% de 27.200 dividido por 2, 30 e 60. E a mesma coisa, só que eu não vou colorir tudo não, tá? Vou deixar quietinho aqui. Com relação a fornecedores, morto. Vou lá marcar, menos um item no nosso enunciado. Com isso eu vou passando o enunciado de maneira tranquila, né? E agora eu vou então para outros gastos, que são o quê? Impostos, comissões e publicidade. Sempre em função da receita do mês, mas que só vai ser pago no mês subsequente. Vamos lá então. Primeira coisa, aqui os percentuais alocados. Eu vou pegar então a minha receita de janeiro, vou aplicar 5,5%, que seria o meu percentual de imposto, e vou fazer a provisão do pagamento. Vou fazer aqui o registro do pagamento. Só que ele não vai acontecer em janeiro, porque só vai ser pago no mês subsequente. Então, eu vou ajustar para cá, ó. O percentual dos gastos que seriam gerados em janeiro,
eles vão ser pagos todos em fevereiro. Tranquilo? Então, ó, isso aqui é 5,5% de quê? 27.200. Isso aqui, esse 1.124, é 4,5% dos mesmos 27.200. Essa publicidade de 3,5% é 3,5% dos mesmos 27.200. Tudo gerado com base em janeiro, mas pagos em fevereiro. Vamos lá, vamos marcar isso aqui então, para poder aparecer. Não estou correndo, porque vocês podem ir e voltar, tá, gente? Então é só lembrar isso. Aqui a facilidade é justamente essa. O ganho de tempo é monumental, tá? Não entendeu como é que faz? Volta o vídeo, volta a gravação e faz a conta, pô, tá? Então nessa hora vocês têm que lembrar o seguinte: eu estou preparando vocês aqui para serem analistas, é para serem a parte pensante. Parte operacional é a parte que ganha pouco, é a parte que recebe pouco, é a parte que rala para capeta. Aqui vocês têm que pensar, tá bom? Deixa eu bicar mais um pouquinho do café aqui. Bom demais da conta. Café e o nariz fungando. Vamos lá. Próximo item nosso. Vamos ver aqui no nosso enunciado. Então isso aqui está morto. Aí, ó. Vou riscar de novo. É isso que eu quero que vocês façam. Marquem para não ficarem perdidos, tá? Eliminei, acabou. Pronto. Agora aqui, próximo item. O setor de pessoal prevê um gasto mensal inicial da ordem de 9.400 conto com salários, pago sempre no mês subsequente. 9.400 conto com salário, pago sempre no mês subsequente. Aí a gente tem mais um detalhe, tá? Esse aqui tem um complemento, que é o quê? Que é o reajuste salarial que ocorre no mês de setembro. Então, ele vai ser de 9.400 de janeiro. O reajuste ocorre em setembro, né? E ele é pago em outubro. Então, de janeiro a setembro, o salário dessa turma vai ser 9.400. Então, vamos jogar lá. Só que eu não tenho salário pago em janeiro. Eu só tenho salário pago de janeiro que eu vou pagar em fevereiro. E a gente tem que lembrar do detalhe. Assim que vocês visualizarem o resultado aqui, vocês vão entender o porquê. Olha, R$ 9.400 até setembro, igual eu falei. Beleza, tá aqui. Só que aí teve 3% de reajuste, que foi pago de setembro, mas foi pago em outubro. Ok, tá aqui. Fiz o reajuste dele. E lembrando que em novembro e em dezembro, via de regra, a gente paga o 13º. Então, mesmo que não tenha tido no enunciado da turma 303, no enunciado da turma 304 eu pedi para colocar. Fernando, mas vai dar diferença? Olha, como eu inseri isso oralmente, se alguém fez e esqueceu, não tem problema, eu deixo passar, tá? Mas a gente sempre vai estar com essa base no enunciado, sempre contando com o 13º, porque é uma coisa legal, né? Então, ó, veio 9.400 até setembro. Em setembro eu estou pagando o de agosto. O de setembro com reajuste eu vou pagar em outubro. Quando chegou em novembro eu paguei uma parcela do 13º, mais o salário da turma. Quando chegou em dezembro eu paguei outra parcela do 13º, mais o salário da turma. Tá bom? Então essa parte aqui também morta. Então vamos marcar aqui o Marilinho nesse bicho. Não tem problema ficar marcado só um pedacinho. Essa mudança de clima e esse clima muito seco rebenta a gente que é alérgico. Puta que o pariu. E eu, aqui a minha janela, eu tô de frente para a usina, apesar de ter um morro entre eu e a usina, mas a poluição vem bastante aqui. E é foda. E Ipatinga, a nossa região, ela é uma região que tem muita suspensão, muito material particulado no ar. Quando eu morava em Fabriciano, eu falava que pelo menos Fabriciano tinha uma vantagem, que a poeira era poeira mesmo, né? Ipatinga e a Cesita Timóteo, né? Minério puro. Vamos lá. Outro item, que ainda está faltando, as despesas gerais previstas mensalmente no valor de 6.100. Paga sempre no mês seguinte. Vamos lá então, vamos lançar esse treco. 6.100, tá nas nossas despesas gerais. Tá aqui.
paga sempre no mês seguinte. Então vamos lá, vamos reativar esse trem todo aqui. Normalmente, gente, quando eu monto uma máscara, eu já monto a resolução dela, tá? Justamente para poder evitar alguma discrepância em termos de valor. Porque vocês vão ver que aqui, essa mesmo, deu um resultado de caixa negativo. E não tem problema, é para isso que acontece o saldo inicial. Fiz, então, tem mais alguma coisa para anotar? Não, eu acho que acabou. Então, por isso que eu falei, essa aqui é mais objetiva, mais simples, foi mais bem redigida, né? Porque foi personalizada. E com poucos ajustes. O único ajuste que ficou faltando era aquela situação do 13º, que eu ajustei oralmente com vocês e já combinei. Quem me entregar com o valor do 13º, ótimo. Quem não me entregar com o valor do 13º, como foi uma instrução que eu dei separado, eu não vou pegar no pé de ninguém, não. Outra coisa, pelo amor de Deus, muito cuidado com arredondamento. Sou chato com relação ao arredondamento. Passou de 5 lá na segunda casa, quando for moeda, isso eu não pedi mais casas decimais, vocês arredondam para cima, tá? Eu costumo brincar com vocês, passou de meio, passou de 5, efeito Viagra, sobe. Reduziu de meio, o efeito é broxante, desce, tá? É justamente para poder chocar vocês nesse ponto e vocês não esquecerem. 3, 4, 4, 5. Então, passou de 5, vai virar 3, 4, 5. Muito cuidado no arredondamento, para poder não colocar nada faltando. E outro detalhe, se eu peço resultado em moeda, eu quero um raio de um cifrão ali, ou uma unidade monetária, para poder indicar que você está sabendo o que você está me respondendo. Então, determine o resultado de caixa, e você coloca lá 10.850, só 100 unidades, você não colocou nada para mim. Não colocou. Então eu gosto sempre dessas unidades. Não me deem brecha para poder tirar ponto de vocês. Tá? Não me deem essa brecha. Porque vai ter dia, apesar de eu procurar manter a coerência, um hábito que eu tenho. Quando eu vou corrigir uma atividade, eu corrijo todas as atividades da mesma maneira. Então eu posso, por exemplo, se são 2 turmas, eu vou deixar normalmente, se a gente fizer as atividades na mesma semana, eu vou procurar corrigir da mesma maneira. Eu vou corrigir então a atividade 1, vou corrigir das 2 turmas. Ou se é diferente a atividade, a questão 1, eu vou corrigir de todos os alunos. Para corrigir sempre da mesma maneira. Eu não gosto de variar, eu gosto de ter sempre esse cuidado para poder ninguém reclamar. Então quando eu vou fazer as correções, eu procuro fazer as correções sempre assim. Vou corrigir a questão 1, eu corrijo todas as questões 1. Vou corrigir as questões 2, vou corrigir todas as questões 2, para eu fazer sempre da mesma maneira. Então, eu não gosto de dar esse motivo para poder vocês reclamarem. Vocês podem reclamar de um monte de coisa minha, mas pelo menos incoerência é mais complicado. Peço para vocês aqui, elabore o fluxo de caixa mensal do projeto para os 12 meses do ano. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fechar. O que está faltando fechar aqui? Só totalizar. Olha, o total dos recebimentos nós já temos, está aqui. Vamos totalizar as entradas, as saídas, desculpem, né? Puxar aqui esse total da saída, é só colorir. Puxar porque ele já está aqui, né? Eu não ia montar uma planilha ao vivo, gravando com vocês, gastando o tempo precioso de vocês, né? Então eu já montei, deixei tudo escondidinho, porque aqui nós temos o total. O objetivo nosso, então, agora é encontrar o nosso resultado de caixa. Nosso resultado de caixa é o quê? Olha, é a minha entrada menos a minha saída. No mês de janeiro, eu tive entrada, porque eu recebi 50% à vista. E depois eu não tive saída. Olha lá. 13.600 menos 0, 13.600. Tranquilo. Eu tinha 85.200. Olha, resultado de caixa mais o saldo inicial igual ao meu saldo final. Então, vamos lá. Olha lá. Tinha 13.200. Olha, desculpa. Tinha 87.200. O resultado de caixa foi 13.200 recebido, virou o quê? 98.800. Aí eu pego, olha só, eu ontem, na hora que eu estava fazendo a correção, a gravação da correção aqui pro pessoal, ontem não, foi hoje, né? Eu falei que eu sou meio caótico, e realmente eu sou caótico.
pelo fato de eu trabalhar muito sozinho, é, eu evito determinados padrões. Então eu costumo colocar, por exemplo, igual aqui, eu coloquei o resultado de caixa no início e normalmente eu colocaria o saldo inicial. Muita atenção, tá, gente? Então, para poder vocês estarem me atendendo. Vai chegar num ponto que eu vou deixar para vocês somente o quadro. E vocês aqui vão escolher o que vocês vão anotar. Mas, na hora do resultado que eu vou corrigir, eu vou marcar o que eu quero. Então, em condições normais, esse 98, esse saldo inicial, ele estaria na primeira linha, mas não é o nosso caso, tá? Então, muita atenção. Saldo inicial, saldo final de um mês, é o meu saldo inicial do outro. E aí a gente vai fazer a operação. Vocês vão ver aqui, olha, saldo final, saldo inicial. Mais o meu resultado deu negativo, então eu vou ter um valor que vai ficar um pouco reduzido aqui. Lógico, ficou negativo, eu tinha saldo. É para isso que a gente constitui uma empresa com capital social. É para isso que a gente constitui, para dar cobertura nessas fases, onde o dinheiro que vai entrar não vai ser o suficiente para poder cobrir todas as saídas que forem necessárias. E aí pronto. E aí é só fazer isso aqui. Resultado de caixa. Encontramos o resultado de caixa de todo mundo. Beleza? Tá aqui. Deixa eu chegar lá. Resultado de caixa de todo mundo. Nós só tivemos um mês negativo, né? Um mês de fevereiro. Sem problema, eu poderia ter fevereiro, poderia ter março, poderia ter vários meses. Eu teria suporte para isso, porque eu já comecei com capital social alto. Vou pegar então o meu saldo final de um mês, vai virar o meu saldo inicial, mais o meu resultado de caixa, e eu vou ter o meu saldo final do meu fluxo de caixa prontinho. A minha atividade então ficou morta. Meu resultado final então dessa empresa aqui, desse projeto, é um fluxo de caixa com saldo final de R$ 220.510,91. Ou seja, respondi o que eu queria. Tá? Então, muita atenção nisso, para que vocês não cometam erro. Vocês viram que a atividade foi rapidinha de ser explicada. É só você ir tendo atenção. Faz com coerência, faz com calma. Vocês têm até domingo para postar essa meleca para mim. Não deixem de postar, tá? Hoje, na hora que eu for jogar esse link lá, eu vou jogar o link, eu vou criar também as atividades da turma que não foi. Não é usual eu fazer isso não. Mas como o meu coração é um coração de ouro, né, eu vou pegar e vou gerar todos os PDFs das atividades, porque o cara que às vezes não foi porque estava fazendo alguma coisa nessa semana, ele vai ter pelo menos a chance de estar postando isso lá. E também, a chance é porque depois não vai ficar me infernizando. Porque, abre lá para mim. Não vou abrir não, tá? Domingo, a atividade de domingo, ela se encerra no domingo. Não postou até no domingo, perdeu aquela atividade. Tá bom? Então, se eu der somente uma atividade desse semestre, infelizmente quem não postou essa atividade até no domingo, perdeu o ponto da atividade. Então vamos lá, façam com calma. Agora eu vou dar uma parada, né? O resultado então vocês já viram aqui, como que vai estar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para poder vocês estarem verificando aqui, olha. Então a planilha está toda resolvida. A partir de domingo, né, de domingo para segunda, eu já solto a planilha para vocês conferirem os resultados de vocês. Tá bom? Então, ó, na segunda-feira, durante o dia, eu pego e já gero uma planilha onde vocês vão, com base no número de vocês, no nome de vocês, conseguir verificar se vocês acertaram ou não, para que vocês consigam corrigir e eliminar as distorções. Essas atividades a gente usa justamente para isso. Então você vai estar garantindo ali que você vai estar conseguindo acompanhar o raciocínio. E essa primeira atividade é a atividade básica, é a mais simples que a gente vai ter. Tá bom? As próximas já são vinculadas à parte orçamentária, e aí a cobra vai torcer um pouquinho o rabo. Um bom final de semana para vocês. Não se esqueçam de resolver essa bagaça, né? Resolve a bagaça, preenche a tabelinha toda e já joga no AVA. Não deixe de jogar isso no AVA, porque depois eu não vou abrir de novo. E esse semestre eu estou pretendendo cumprir o que eu prometo desde o início, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, uma boa sexta-feira, um bom sábado e domingo. Aproveitem bastante, mas sempre disso.
aquele dizer que eu tive no início, nunca deixem para estudar somente na hora da prova. É muito mais fácil você gastar meia hora comigo no final de semana, no sábado ou no domingo, fazer essa meleca desse exercício e estar estudando, tá? Quando chegar na hora da prova, você vai ter que estudar, vai, é lógico. Você vai ter que relembrar, pô. Mas só que você vai relembrar de maneira bem mais leve, de maneira bem mais superficial. Depois eu vou colocar uns links para vocês que eu acho de extrema importância, é como estudar. E existiu um camarada no nosso país, né, ele não é nem brasileiro, mas ele é um camarada de um conhecimento e de uma metodologia que eu achei muito interessante. Quando eu estudava, gente, eu não tinha internet igual vocês. Internet fabricando era por sinal de fumaça. Se desse um vento, embaralhava as letrinhas, tudo, né? E a gente não tinha acesso a essa informação dessa maneira que vocês têm. Hoje vocês têm na palma da mão, né? Então, eu tinha uma maneira de estudar. Chegava em casa, igual eu falei, chegava em casa, encontrava o Fernandinho, que é o meu filho mais velho, acordado. Ele queria ficar um pouco comigo, eu ficava um pouco com ele. Chegava, tomava um banho e jantava, e depois eu ia estudar. Gastava meia hora, 40 minutos por noite, sempre revisando aquilo que eu fazia de dia, ou aquilo que eu fazia dentro de sala. Eu estudava todo dia. Fernando, mas fica chato? Não é chato, porra. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar. E é o que vocês têm que fazer. Já escolheram que vai estudar? Então estudem, né? Meia hora por dia, uma hora por dia, né? Gasta isso ao invés de ficar vadiando na internet, no Instagram, no Facebook, ou então dá uma olhada lá no seu Instagram, no Facebook de maneira rapidinha, nos e-mails, né, no WhatsApp. O WhatsApp já são, vamos dizer, o WhatsApp virou um inferno na vida da gente. E realmente ele virou um inferno que está dominando. Mas façam isso, abram mão um pouquinho disso e concentrem-se no estudo. Vocês vão ver que vocês vão passar os semestres de maneira muito mais suave. E depois eu jogo o link do Pierluigi, né, do Pierluigi Piaggi, para poder vocês verem como que ele ensina a estudar. E eu fazia isso sem conhecer o camarada, sem nunca ter ouvido falar desse camarada. Eu só vim conhecer esse camarada, conhecer entre aspas, conhecer o trabalho dele depois, né? Porque aí já tinha internet. Antes disso não, ele ficava concentrado aonde? Na base dele, que era São Paulo. Então, bom final de semana para vocês, já enchi bastante o saco seus e semana que vem a gente tem mais, tá? Semana que vem, material novo, material de orçamento. Não se esqueçam disso. Um abraço para vocês, cambada.